Olá, estamos no quarto episódio da série O que é o Espiritismo e estamos aqui aprendendo a história do surgimento do Espiritismo. E vimos no episódio passado a entrada do professor Denis A. Rivaio na pesquisa sobre os fenômenos das mesas girantes e falantes, descobrindo então a mediunidade e o intercâmbio entre os espíritos, que a vida continua depois da morte e que as almas dos mortos mantêm a sua individualidade e podem se comunicar conosco através dos médiuns. E nós, então, dissemos que em abril de 1857 iria ter um acontecimento que mudaria tudo. E esse acontecimento é o lançamento da obra O Livro dos Espíritos. O lançamento se deu nas livrarias parisienses em 18 de abril de 1857, mas não foi assinada pelo professor Denis A. Rivaio, mas sim por um autor totalmente desconhecido, Allan Kardec, mas que era, na verdade, o professor Denis Arrivaio. É que ele, para não confundir a sua obra como pedagogo, como educador, com o que estava surgindo, resolveu utilizar o pseudônimo Allan Kardec, que teria sido um nome que ele teve em existência passada como druida na região das Galhas, na própria França. Então, surge o Livro dos Espíritos, assinado por Allan Kardec, uma obra de perguntas e respostas dentro de temas. E aí, então, é lançado para o mundo o Espiritismo, ou doutrina espírita, dando início a uma nova era na humanidade, apresentando a vida que continua depois da morte. E aí, então, nós deixamos de ter o professor Denis Arrivaio para começarmos a ter o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o organizador do espiritismo. E ele, então, vai nos mostrar que o espiritismo é uma ciência, ciência de observação, uma ciência que tem por objeto estudar a realidade espiritual da vida. E a partir daí, é uma filosofia que se encaixa no espiritualismo, mas uma filosofia que utiliza a fé raciocinada, que utiliza a base da ciência. E ele utiliza o recurso do diálogo para escrever e publicar o Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. Respostas dadas pelos espíritos sobre os mais variados temas, mostrando então a alma imortal, a vida futura, a imortalidade, a mediunidade, a reencarnação, a lei de evolução, Deus como Pai e Criador, a justiça divina e assim por diante. A obra chamou a atenção de todos e, em poucos meses, a primeira edição esgotou, requerendo, então, a impressão de uma segunda edição. Os olhares passaram não mais a ser exclusivamente sobre os fenômenos de efeitos físicos, mas paulatinamente começaram a ser sobre a nova ciência e a nova filosofia que surgia e que foi batizada de Espiritismo, ou doutrina espírita, e os seus adeptos de espíritas ou espiritistas. Portanto, é com o lançamento de O Livro dos Espíritos, assinado por Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, que passamos a ter na humanidade o Espiritismo, porque é nessa obra em que encontramos os princípios da nova doutrina,
Princípios esses que Kardec expôs de forma lógica, dialogada e comentada. Por isso, então, o Livro dos Espíritos é considerado um tratado de filosofia, de ciência e de consequências morais. Daí o aspecto religioso que se dá ao Espiritismo, que mostra para nós que somos seres imortais, que já tivemos existências anteriores, estamos tendo esta existência e continuaremos vivos depois da morte, e pela lei da reencarnação, ainda teremos próximas existências, sempre com a finalidade de nos aperfeiçoarmos moralmente e intelectualmente, porque somos destinados à perfeição por Deus, nosso Pai. E Allan Kardec, então, assim que você abre o Livro dos Espíritos, nos escreve um resumo do que vamos encontrar nessa obra. Vamos passar a palavra a ele, está aí na tela, no slide. O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, vemos na palavra do próprio codificador que o Espiritismo surge a partir dos ensinos dados pelos Espíritos, através de diversos médiuns. Portanto, o Espiritismo não é obra de Allan Kardec. O Espiritismo não foi criado, inventado por Allan Kardec. E a partir, então, de O Livro dos Espíritos, nós vamos ter o Espiritismo, ou doutrina espírita. E os seus adeptos, seus seguidores, serão, então, os espíritas, ou espiritistas. Ele apresenta também, logo no primeiro item da introdução de O Livro dos Espíritos. Com este episódio, nós completamos a história do surgimento do Espiritismo. Vamos, então, a partir do próximo episódio, desdobrar o próprio Espiritismo, os seus princípios e as consequências dos mesmos. Continue, então, a nos acompanhar nesta série, O que é o Espiritismo, porque a partir, então, do próximo episódio, nós vamos aprender o que ele é e como vivenciá-lo.